7, verso 47, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Agora, 1 Samuel 18, bem do lado aí, verso 14. Diz assim: e Davi se conduzia com prudência. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. Amém? Você pode tomar assento nesta noite. Em nome de Jesus. Essa história todo mundo praticamente conhece. Eu, quando conheci o Evangelho, eu já conhecia a história de Davi e Golias. É interessante como a história desse rei de Israel é conhecida no mundo todo e virou até temática de desenho infantil, para crianças principalmente. A vida de Davi, meus irmãos, apesar de ser usada em vários contextos diferentes, ela nos serve como um exemplo de um servo de Deus que atentou para a voz do Senhor, tinha o seu coração no Senhor, que tinha um coração segundo a vontade de Deus, e que por esse motivo foi usado por Deus para um propósito específico. Então nós iniciamos esse mês da família, irmãos, falando de um tema muito urgente, muito necessário. Eu quero louvar a Deus, sem demagogia, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, e toda a diretoria de Perus, porque nós temos sido, irmãos, ricamente abençoados através das temáticas dos meses da família. Todo mês de julho de cada ano nós trabalhamos o mês da família. As temáticas do CIBEM Brasil têm sido uma bênção. No UMAD, nós trabalhamos na liderança dos jovens no nosso estado, e nós sabemos, irmãos, como esses temas tão bíblicos, tão necessários, eles abençoam a vida das pessoas na igreja. E nós temos com grande alegria, irmãos, com grande prazer, o privilégio de abrir esse mês, trazendo aqui a primeira mensagem. Eu quero não estar só eu ministrando aqui, quero convidar outras pessoas para estarem aqui. Nós teremos palestras aqui a respeito das temáticas, abrangidas aí durante o mês. Então, compreenda, irmão, que isso que será tratado aqui é uma necessidade para todos nós. Nós vivemos dias em que muitos gigantes têm se levantado contra a família. Eu já tenho pregado sobre família aqui, os irmãos que estão nos acompanhando, estão congregando conosco aqui, sabem disso. E nós temos todos os domingos, quando eu estou ministrando, estou empenhado em trazer uma palavra para a família. E nós temos falado sempre do propósito de Deus para a família e de como o inimigo, Satanás, ele ataca as famílias. De como ele não quer que as famílias vençam. De como existe no reino espiritual uma guerra. Eu tenho sempre usado esse termo. Existe uma guerra contra a família. Existem incursões no mundo espiritual para parar um dos ministérios mais poderosos que Deus criou sobre a face da terra, que é a família. A sua família é a sua igreja. No seu lar, a sua família é a sua pequena congregação. Seus filhos são seus discípulos. Sua esposa, irmão, está sob a sua proteção, sob a sua tutela. Deus confiou ela para que você a guarde, a proteja com a sua vida, assim como Cristo guarda e protege a igreja.
Então, irmãos, veja bem, nós temos muito que aprender para nós não perecermos. A palavra do Senhor vem dizendo através do profeta Oséias, e ele vai dizer assim: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento, além de ser libertador particularmente, ele te ensina a lidar com as situações à sua volta. Então você aprende aqui e coloca em prática na sua casa. Você aprende aqui e coloca em prática lá fora. E Deus vai agindo na sua vida através daquilo que você está aprendendo. Através daquilo que você está absorvendo aqui de conhecimento, Deus vai agindo na sua vida. Deus vai agindo no seu coração. Deus vai agindo nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ao passo que você começa a ser abençoado, porque você está sendo alimentado pelo Senhor. Você está aprendendo a como orar pela sua casa. Está aprendendo a como interceder pela sua família. Está aprendendo como evangelizar a sua família. Como abençoar o seu casamento. Muitos olham, irmãos, para a família. E às vezes nós olhamos e vemos muitas famílias que foram vencidas pelos gigantes. O gigante do relativismo. Gigante da destruição emocional. Quantas famílias destruídas emocionalmente? Quantas famílias destruídas pelo gigante da crise financeira? Do distanciamento espiritual. Quantas famílias estão distantes de Deus nesse momento? Distanciaram-se de Deus, não conhecem a Deus, nem a sua palavra. Estão vivendo uma vida de perdição. Essas coisas, irmãos, esses gigantes batem na nossa porta todos os dias. Todos os dias esses gigantes têm se levantado contra as nossas vidas, contra a minha e contra a sua família. Não é diferente contra mim. Às vezes a gente tem a ideia, né, que pastor não passa por tribulação. Irmãos, nós talvez, não pormenorizando o problema de ninguém, mas talvez nós somos os que mais passamos. É tribulação atrás de tribulação, irmãos. E todos os dias você tem que vencer um gigante. Todos os dias você tem que parar um Golias. Mas você não para com a sua própria força, com o seu próprio entendimento. Você para, é no poder de Deus. É no poder da palavra de Deus. Deus tem vitória para nós, irmãos, escondida na sua palavra. Basta nós termos o interesse de nos aproximarmos dele com um coração livre, um coração aberto, e dizer: Senhor, eu quero conhecer das maravilhas do seu reino que o Senhor tem reservado para mim, para a minha vida, para a vida da minha família. A vitória da família, irmãos, não é um acidente. A vitória da família é um resultado prático, irmãos, de observar e de obedecer princípios que a palavra de Deus ela revela para nós e que se mantém inalteráveis. O mesmo Deus que agia no passado é o mesmo Deus que age no presente. E o mesmo Deus que age no presente é o mesmo Deus que age no futuro. O mesmo Deus que agiu na igreja em Jerusalém é o Deus que age na igreja hoje e é o Deus que vai continuar agindo na igreja de amanhã. O mesmo Deus que agiu, aleluia, na vida dos nossos antepassados é o Deus que age na nossa família hoje e é o Deus que vai continuar agindo na vida dos filhos e dos filhos dos seus filhos, aleluia, e para a posteridade. Nosso objetivo, então, irmãos, é desarmar esse pensamento e sentimento de autossuficiência, de que nós, por nós mesmos, irmãos, dentro dos nossos lares, nós podemos vencer as batalhas sozinhos. Não cai nesse ledo engano. Existem fundamentos, irmãos, que nós precisamos observar, que nós precisamos seguir, para que Deus tenha liberalidade de agir nas nossas vidas. Deus não faz nada, meu irmão, que você não esteja de acordo, que você não queira. Deus não vai agir na sua vida, a menos que você dê liberdade para que Ele faça a vontade dEle. Só que para que Deus cumpra a vontade dEle em nossas vidas, nós precisamos observar alguns princípios. Princípios esses que estão na palavra do Senhor.
O nosso objetivo hoje, primeiro, é trazer uma palavra sobre esses princípios. Princípios que nos fazem vencer gigantes. Princípios que vão levar você e a sua família para um outro nível espiritual. E nós vamos aprender isso com Davi nessa noite. Eu quero, antes de entrar na mensagem de fato, trazer aqui um contexto histórico no qual Davi é escolhido. A história de Israel, meus irmãos, ela vai sofrer alguns desdobramentos depois que Israel entra na Terra Prometida. E o primeiro grande desdobramento que eu quero observar dentro do contexto histórico do que está acontecendo nos dias de Davi, é o que acontece lá no livro de Juízes. Israel vinha de um período onde Deus havia feito muitas coisas por eles no deserto. E aquela geração que entra na Terra Prometida, ela passa. É a geração de Josué e Caleb. Essa geração morre. E levanta-se uma nova geração em Israel. Porém, essa nova geração que levanta-se em Israel, ela não conhece ao Senhor. E a Bíblia nos revela em Juízes, capítulo 21 e verso 25, que cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Cansados do sistema teocrático, onde Deus governava o seu povo. E Deus, por várias vezes, levantou juízes para libertar o povo da mão de seus opressores. E Deus advertia o povo, e o povo se arrependia, e de repente o povo voltava a pecar novamente, se desviava da vontade de Deus, e caía na mão de seus opressores mais uma vez. E ficava essas indas e vindas. E o povo de Israel começou a observar os outros reinos. Observar que os outros reinos tinham um rei. E não era Deus que governava sobre esses outros reinos, mas era homem. E chegou ao ponto do povo rejeitar o governo de Deus. E disse, agora nós não queremos mais o governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais ser governados pelo regime teocrático de Deus. Nós queremos um rei que reine sobre nós, como as outras nações também têm. Cansados do sistema do governo de Deus. E fascinados com o brilho nos olhos pelas nações vizinhas e pelo que estava acontecendo fora dos limites de Israel, o povo rejeitou o governo de Deus. E exigiu um reino humano, um rei humano. E aí nós temos o segundo grande desdobramento, até chegar em Davi, que é Saul. Saul é o primeiro rei da história de Israel. Deus lhes concedeu um homem, segundo a vontade do povo, Saul. Homem que tinha estatura ideal para ser rei. Homem que tinha aprovação pela lógica humana. Visivelmente e humanamente falando, ele tinha todas as características para ser rei. Saul personificava a força da carne. A força do próprio braço. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que todas as vezes que você tenta fazer algo, todas as vezes que você tentar vencer pela força do seu próprio braço, você fracassará como Saul fracassou. Ele começou bem, mas o sentimento inflado da autossuficiência fez com que ele se corrompesse, a ponto de Deus o rejeitar, conforme 1 Samuel capítulo 15 e verso 22. Deus rejeita o governo de Saul. Deus rejeita o comportamento, o padrão moral de Saul. Saul começa a prestar um desserviço para Deus, porque não governa segundo os princípios de Deus, ele governa segundo os seus próprios princípios. Todas as vezes, irmão, que você tenta governar a sua casa segundo os seus próprios princípios, corre o risco de você cair no mesmo erro de Saul. Todas as vezes que você colocar os seus princípios acima dos princípios de Deus. Todas as vezes que você coloca os seus planos acima dos planos de Deus. Todas as vezes que você coloca as suas verdades acima das verdades de Deus, os seus sonhos acima dos sonhos de Deus, você está fazendo como Saul, você está rejeitando a vontade de Deus para a sua vida. E Deus está rejeitando a sua vontade. Porque não é, irmãos, não é o que nós queremos, é o que Deus tem para nós.
Viver a vontade de Deus é uma dádiva. Mas viver a vontade de Deus também é um sacrifício pessoal, de abrir mão da minha própria vontade. Jesus é bem enfático quando ele chama os seus discípulos, ele vai dizer: cada um que desejar seguir, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro você renuncia a si mesmo, depois você toma a sua cruz e segue Jesus, e anda com Ele, faz o que Ele te disser para fazer, e anda por onde Ele te mandar andar, e vai com Ele onde Ele te disser para ir, e tudo ficará bem em nome de Jesus. Saul não segue esse modelo das prioridades de Deus. Qual é a agenda de prioridade que você tem estabelecido na sua vida, irmão? Qual é a agenda de prioridade que você tem estabelecido na sua vida, irmão? O que você tem colocado como paradigma dentro do seu lar? O que é mais importante dentro da sua casa para você? O que é mais importante no seu casamento para você? São as prioridades de Deus ou são as suas próprias prioridades? Qual é a maior necessidade hoje dentro do seu lar? É a sua necessidade ou a necessidade daquilo que Deus quer para o seu lar hoje? Nós estamos falando sobre vencer gigantes, irmãos. Mas nós só venceremos gigantes se nós atentarmos para os princípios de Deus e deixarmos os nossos de lado. Porque os nossos são falhos, os nossos são fracos, são carnais, são mortais. É a força do nosso próprio braço. Mas quando os princípios, irmãos, eles vêm de Deus para nós e nós os seguimos, aleluia, nós saímos vitoriosos. Porque Deus é aquele que está sentado no trono, aleluia. Deus é aquele que tem todo o poder, ontem, hoje e eternamente. Deus é aquele que não falha. Deus é aquele que não se cansa, Deus é aquele que não dorme, Deus é aquele que não para, Ele é eternamente, irmãos. Confie nos princípios de Deus para a sua vida. Mas Deus olha para a cidade de Belém, mais especificamente para a casa do velho Jessé. E é lá em Belém, na casa do velho Jessé, que ele vai encontrar o menino, um jovem, de pouca aparência, de pouca presença, mas com um coração voltado para os princípios e os desígnios de Deus. Deus não foi atrás de Davi em grandes palácios. Deus não buscou Davi nas calçadas da fama. Deus não buscou Davi debaixo dos holofotes. Deus buscou Davi no pasto, cuidando de ovelha. Deus buscou Davi no pasto, tangendo a sua harpa. Deus mandou chamar Davi numa circunstância que para muitos poderia ser uma circunstância de humilhação. Ficar lá isolado, sem contato com ninguém, só cuidando de animais. Mas Davi estava lá no campo, desfrutando daquilo que era bom diante do Senhor. Ali ele louvava a Deus. Ali ele buscava a Deus e o seu coração estava voltado para os princípios de Deus. E é nesse cenário que Davi é escolhido para ser rei de Israel. No cenário onde o rei que estava no poder tinha coroa na cabeça, mas não tinha os princípios no coração. Quantas das vezes, irmão, nós temos a coroa na cabeça, mas os princípios de rei não estão no nosso coração. O princípio de governo de Deus não está nas nossas vidas. Eu sinto em te dizer nessa noite que se nós não atentamos para o princípio de Deus e não colocamos o princípio de Deus no nosso coração, Deus retirará a coroa da nossa cabeça. Deus retirará a coroa da nossa cabeça, porque Ele está buscando um coração que esteja voltado para os seus princípios. E ali no anonimato, cuidando das poucas ovelhas da família, estava Davi. Davi não foi treinado em academia militar. Seu seminário foi o culto doméstico, que nem era realizado em casa, era realizado no campo, na companhia das ovelhas. Pastoreio diário, defesa do patrimônio da família. Quando ele é ungido, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre ele. A vitória do campo, a vitória que Davi tinha espiritualmente todos os dias, sozinho, ela vai refletir em um jovem
que vai fazer um dos maiores enfrentamentos, quem sabe, da sua vida. Lutar, combater um gigante. Mas o preparo, irmãos, não começa no campo de batalha. O preparo não começa no cenário de guerra. O preparo começa antes. Você precisa se preparar hoje para o enfrentamento de amanhã. E se você está em um enfrentamento hoje, pare, respire. Observe os princípios de Deus para a sua vida. E quando você entender e compreender esses princípios de Deus para a sua vida, no meio do campo de batalha você vai se levantar e Deus colocará uma espada empunhada em suas mãos. Às vezes Deus pode usar uma espada em suas mãos, mas às vezes Ele pode usar uma funda. Deus vai usar aquilo que for necessário em suas mãos, desde que os princípios dele estejam no seu coração. Tudo começa com princípios, irmãos, cultivados. Tudo começa com princípios internalizados na mente e no coração. E Davi tinha isso. E um dos grandes princípios, irmãos, que nós podemos aprender com Davi: não esquecer-se de onde você veio. Mesmo após ser proclamado rei, receber coroa em sua cabeça, ser consolidado como rei em Israel, Davi jamais permitiu que o palácio apagasse a sua história. Salmo 27:4 revela o termômetro espiritual de Davi. Vamos ler nessa noite. Eu quero convidar você para ler nesta noite. Salmo 27, verso 4. Nós vamos ler todos juntos, para que nós possamos ir internalizando esses conceitos, esses princípios. 27:4. Vamos ler nessa noite todos juntos? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender em seu tempo. Muitas pessoas, irmãos, estão com o termômetro espiritual frio no zero. E Davi, mesmo quando ele vai para o palácio, o seu desejo é habitar na casa do Senhor. Porque é ali, irmãos, na casa do Senhor, onde ele tem prazer, a comunhão com o Pai, a intimidade com o Pai. Muitas famílias, meus irmãos, naufragam quando começam a prosperar. As coisas começam a ir bem, começa a se ganhar bem financeiramente, você começa a ter tudo que você sempre sonhou, você tem a casa dos seus sonhos, você tem a mobília da casa do jeito que você sempre planejou, você tem o carro do ano que você queria, você se formou naquela universidade, casou-se com a pessoa da sua vida que você sempre quis. Só que o reflexo que nós vemos é que quando as pessoas elas conquistam tudo que elas desejam, elas esquecem-se de Deus. Mas na vida de Davi é diferente. Na vida de Davi é diferente, porque mesmo após ter conquistado algo que ele nem imaginava, o desejo dele continua no Senhor. Quando as coisas, irmãos, melhoram, nós somos tendenciosos a esquecer daqueles que choravam junto conosco. Quando as coisas melhoram, irmãos, nós somos tendenciosos a esquecer da casa de chão batido, a esquecer da velha choupana, da cobertura de palha.
Quando as coisas começam a melhorar, irmão, nós somos tendenciosos. Eu não estou dizendo que somos assim, mas somos tendenciosos. Há uma natureza que é tendenciosa para isso. Quando as coisas começam a melhorar, nós esquecemos da igreja pequena. Nós esquecemos dos irmãos que nos ensinaram os rudimentos da fé. Quando as coisas começam a melhorar, nós esquecemos do culto de oração. Quando as coisas começam a melhorar, nós esquecemos da escola bíblica dominical. Quando as coisas começam a melhorar, irmãos, nós esquecemos do culto doméstico. Mas Davi nos mostra uma realidade diferente. Onde quando as coisas melhoraram, o seu desejo continua no Senhor. O seu coração continua no Senhor. O saudoso pastor Antônio Gilberto dizia o seguinte: a casa de Jessé foi o primeiro seminário da vida de Davi. Se nós queremos ter filhos que derrubem gigantes nas universidades, nas ruas, nós precisamos ser pais que constroem marcos de oração e doutrina dentro dos nossos lares. Porque não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho para nós vencermos sem plantar diariamente esses princípios dentro da nossa casa. Honre a história da família. Honre o projeto de Deus para a família. Resgate o valor do culto doméstico. O convite da nossa revista é esse. Pastor, eu nunca fiz um culto doméstico na minha casa. Nem sei como é que é isso. Nem sei como é que eu faço um culto doméstico. Nunca é tarde para você aprender. Começar. Escolha um dia da semana. Escolha um horário flexível para todo mundo. Coloque todo mundo sentado na sala ou na varanda. Reunidos ali. Inicie com uma oração. Cante um hino na harpa. As pessoas estão esquecendo-se da harpa. E eu vou dizer um negócio para os irmãos. Houve um tempo da minha caminhada presbiteral que eu queria desviar. Eu queria parar de ser crente. Eu fui muito ferido no lugar onde eu frequentava, onde eu congregava. E o meu coração já não estava mais em estar no meio da igreja. E a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente fica ferido, ao invés de você transferir a culpa para as pessoas, a gente quer culpar Deus. Então eu não buscava mais a Deus. E Deus não tinha feito nada para mim. E aí eu fiquei ali no meu recôndito, irmãos. Mas eu tenho uma experiência, isso eu não contei para ninguém. Que de vez em quando, irmãos, eu escutava os hinos da harpa cristã. E eu baixei uma playlist no celular e coloquei os hinos da harpa cristã e eu ficava ouvindo. E a meditação, irmãos, naqueles cânticos, nas doutrinas ali apresentadas, foram me conduzindo de volta aos pés da cruz. Cante o hino da harpa. Não precisa ser 2, 3, cante um. Abra a Bíblia. Deixe Deus falar. Pastor, mas eu não sei explicar a palavra. Explique aquilo que você entendeu. Se você sentiu que não entendeu muito bem, depois você tira um período e vai pesquisar sobre aquele assunto que você leu. E não entendeu muito bem, mas tentou explicar a si mesmo. E da próxima vez você explica melhor. E aí, meus irmãos, finalize com uma oração. Ore pelos seus familiares. Abençoe o dia. Peça a Deus misericórdia, perdão pelos pecados. Pronto, está feito o culto doméstico. 20 minutos, máximo meia hora. Está feito o culto doméstico. Priorize esses princípios. Comece a priorizar esses princípios. Priorize a oração familiar. O devocional. Priorize o devocional. Quantas pessoas não fazem mais, não reservam mais um tempo para a vida devocional, irmãos? O que é isso, pastor? Devocional. Você acorda. A primeira coisa que você precisa fazer é meditar em Deus. É buscar na Bíblia orientação, discernimento, é orar.
Nós começamos já o nosso dia acelerado, irmão. Já acordamos atrasado, saímos tentando vestir a camisa e calçar o sapato ao mesmo tempo. Tomamos o ônibus, tomamos o carro, a lotação. E chegamos no serviço, irmãos, despreparados espiritualmente. Como é que nós vamos vencer gigante, irmão? Como é que nós vamos vencer Golias desse jeito, irmão, se nós não estamos preparados? Saímos sem o alforje de pastor. Saímos sem a funda, irmão. Como é que Deus vai nos usar lá fora? Deus quer te usar, mas você precisa estar preparado. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o teu ministério. Deus quer usar você, aleluia. Mas você precisa estar preparado. Ensine sua família o valor da escola bíblica, o valor da doutrina, da palavra, da verdade. O segundo grande princípio que eu quero meditar aqui, além de não esquecer das raízes da nossa fé, da nossa vida, conduza a sua vida com prudência. O segundo princípio que Davi nos ensina. 1 Samuel 18,14, que foi uma das leituras que nós fizemos, a Bíblia diz, Davi procedia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O texto sagrado está registrando para nós, irmãos, que enquanto Saul procedia de forma intempestiva, louco, movida pelo ciúme, Davi se comportava de outra maneira. Algumas coisas, irmãos, estão ligadas ao nosso padrão de comportamento. Tem muitas batalhas e muitos gigantes na nossa vida que nós não vencemos por causa do nosso comportamento. A nossa reação diante do gigante. Tem muitos gigantes no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa relação familiar que nós não conseguimos vencer, irmãos. Porque nós temos um comportamento que atrapalha a ação de Deus. Você já viu alguém que tem um comportamento que atrapalha a ação de Deus? Eu vou te dar um exemplo. Alguém que fala muito. Alguém que reclama demais, que murmura demais. Esse alguém atrapalha o agir de Deus na sua vida. O seu proceder não é bom. No hebraico original, a palavra prudência é shakal. Termo que significa ter cuidado, ser cuidadoso, ser cauteloso. Isso carrega um peso, irmão, de uma sabedoria tão profunda que se revela na postura do crente, na postura do servo de Deus. A postura de Davi não é de alguém que recuava diante do inimigo. A postura de Davi não é de alguém que vai vencer o inimigo com a sua própria força, mas a postura de Davi é de alguém que confiava no Deus que ele servia. Era de alguém que tinha certeza, aleluia, do Deus que ele servia e sabia que Deus poderia dar vitória naquela peleja. Enquanto todos os soldados estavam acovardados, enquanto todo mundo estava escondido, sem querer pelejar com o gigante, ele diz, eu vou contra ti no nome do Deus de Israel a quem você está afrontando. Davi é prudente, irmãos, e ele entende que a afronta de Golias não é contra ele, mas é contra o Deus a quem ele servia. Entenda que as muitas lutas que você passa, as perseguições que você passa, os desafios que você enfrenta, são frutos, irmãos, de uma objeção do nosso inimigo em relação ao Deus a quem servimos. E muitas das vezes, irmãos, nós confundimos, nós achamos que é contra nós, e aí tomamos partido, queremos lutar com a nossa própria mão, queremos fazer segundo o nosso próprio entendimento. Nós acabamos atrapalhando o agir de Deus. Ter prudência, irmãos, no agir, é agir de maneira sábia. Se você perceber que uma fala sua, Tiago diz isso, que a língua é um pequeno membro, mas que pode incendiar um bosque inteiro. Se você entender que a sua fala naquele momento vai incendiar o bosque,
Decida hoje não acender o fogo. Apague hoje a fagulha que pode causar um incêndio. Se você entende que uma ação sua vai trazer divisão, pare um pouco, respire, ainda que seja difícil. E pense melhor sobre qual atitude você vai tomar. Alguém que leva uma vida prudente, irmãos, atenta-se para o princípio da palavra de Deus. Existe uma pergunta de um escritor de um livro, ele escreveu um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso se tornou até objeto de um filme. Inclusive, quem quiser conhecer, eu recomendo. Em seus passos, o que faria Jesus? Cada situação da sua vida, cada momento do seu dia, pare e pense. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria? E se você não souber, vai lá no Evangelho e procura. Como é que Jesus agiria diante dessa situação? O que Jesus falaria aqui? Quando me injuriarem, o que Jesus falaria se alguém injuriasse ele? Se alguém perturbasse a paciência dele, o que ele falaria? Se alguém perseguisse ele no trabalho, o que ele falaria? Se alguém faltasse com respeito dele dentro da casa dele, o que ele falaria? Qual seria a reação dele? Quando ele fosse injustiçado, qual seria a reação dele? Perceba, irmãos, é muito fácil nós nos desviarmos do princípio da palavra de Deus quando não estamos focados em viver uma vida de maneira prudente. Mas se você fizer essa pergunta, você vai evitar muitos males. Vai evitar muitos problemas. Começa a agir como alguém que tem a mente em conformidade. Em conformidade com o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz no livro, na carta aos Gálatas, no capítulo número 5, que nós precisamos viver uma vida guiados pelo Espírito, e não pela carne. E nós vemos esse contraste aqui na vida de Saul e de Davi. Davi é alguém guiado pela carne, pelos seus impulsos. Mas Davi não. Enquanto que Saul é guiado pela carne, Davi é guiado pelo Espírito de Deus. Se você decidir entregar o controle da sua vida, a direção da sua vida ao Espírito Santo de Deus, entregar os seus caminhos a Jesus, Ele é fiel e poderoso. Ele é fiel e poderoso, repito, para usar você para vencer os gigantes. O gigante se levantou contra você, não teme ele não. Não faça como Eliabe, que só tinha tamanho, mas quando o gigante apareceu, ele se escondeu. Não faça como Samar, que era formoso à vista, mas só tinha beleza e não tinha mais nada. Quando o enfrentamento veio, ele ficou onde? Acovardado, escondido. Mas faça como Davi, quando o inimigo se colocar diante de você, quando o Golias da sua vida se colocar diante de você, faça como Davi, encha-se do Espírito de Deus. Ainda que você tenha na mão só uma funda e um cajado de pastor, mas use, aleluia, aquilo que você tem, cheio do Espírito, você vencerá esse gigante. Cheio do Espírito de Deus e observando os princípios da palavra de Deus, você vencerá esse gigante. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ande em conformidade com a vontade do Espírito Santo de Deus. Jesus diz em capítulo 14, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Mandarei um outro Consolador para que esse esteja convosco até a consumação dos séculos. Eu quero dizer que o Espírito Santo está com você todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Ele não, meus irmãos, não sai de junto de ti. Ele está junto de ti em todo o tempo. O que é que depende? Depende de eu observar os princípios de Deus e desejar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Todas as vezes que você tenta lutar por si mesmo, você abre uma brecha. O que é uma brecha, pastor? Vamos supor que isso aqui é a parede da minha casa. E aí aparece uma rachadura bem no meio da parede. Para corrigir aquilo dali, eu não posso somente passar uma tinta em cima. A rachadura vai continuar ali. O que eu preciso fazer? Quebrar em volta, quebrar a rachadura, colocar algo para sustentar ali a parede, tampar, fazer aquele trabalho de restauração ali. Todas as vezes que você age com as suas próprias mãos, você abre uma brecha. Porque é como se você estivesse dizendo assim: eu não preciso da ajuda de Deus. Eu consigo sozinho. Eu não preciso da mão de Deus na minha vida. Ainda que a sua intenção não seja essa, mas todas as vezes que você age sozinho, é como se você gritasse no mundo espiritual dizendo: eu não preciso da ajuda de Deus, eu consigo sozinho. E aí o que acontece? A rachadura está lá. E ela começa às vezes pequena. Uma pequena fissura. E vai aumentando, aumentando, e de repente ela vira um vão. E de repente essa rachadura já está tão grande que os pedaços começam a cair a ponto de uma pessoa conseguir entrar. E é o que acontece, irmãos, na vida espiritual de muitas pessoas, que agem pela força do seu próprio braço. A fissura aumenta e o inimigo pula para dentro. E não brinque, irmãos, porque quando ele entra, se ele tiver brecha, ele entra. Famílias prudentes não abrem brecha, elas fecham brecha. Famílias prudentes, elas procuram onde é que nós podemos melhorar. Onde é que nós podemos aperfeiçoar aqui, para não dar lugar para o inimigo. Para não dar passagem para ele, não dar legalidade para ele agir aqui. Famílias prudentes fecham brecha. Eu quero finalizar nessa noite. E fique tranquilo, que terça-feira nós vamos continuar. Existe mais um princípio, nós vamos revelar só na terça-feira. Quantas vezes você tentou lutar usando a armadura de Saul? A Bíblia vai nos dizer que quando Davi se apresenta diante de Saul, Saul está acanhado, com medo, sentado no trono, porque quem age segundo a carne, irmão, só tem trono, mas a majestade já perdeu faz hora. E aí Davi fala da sua experiência. Eu lutei contra o urso e o leão. E eu defendi as ovelhas. E eu fui corajoso. E Deus me honrou. Aí Saul olha para aquele rapaz, mas você é desse tamanho. Não, mas já que você vai, meu filho, vamos colocar uma armadura em você, porque senão o estrago vai ser maior ainda. Aí tentam colocar aquela roupa pesada nele. Se você sair aí fora, irmão, tem um monte de gente falando que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, para você poder alcançar a felicidade plena. E você vive a vida inteira carregando um monte de armadura pesada e não vence nenhum gigante. Aí Davi diz assim: eu não consigo nem me mexer com isso aqui. Vai dar certo, não. Vou tirar fora isso aqui. E ele tira a armadura. Agora, quantas vezes você está tentando lutar usando as armaduras de Saul? Quantas vezes você tentou vencer uma peleja? Quantas vezes você tentou vencer um gigante com a armadura de Saul? Um jugo pesado? Uma palavra pesada? Quantas vezes você tentou vencer uma batalha pelo grito? Quantas vezes? Davi despojou-se daquela armadura, porque aquilo não servia para ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, reflita nessa verdade: as armaduras de Saul não servem para você. Elas são pesadas para você. Mas tome consigo as armaduras espirituais que Deus nos dá. E que estão dispostas para nós em sua palavra, como ele diz. Tomai sobre vós o cinturão da verdade.
Coloque sobre você a couraça da justiça. Coloque sobre você o capacete da salvação, a espada da palavra, o escudo da fé. Calce os seus pés na preparação da pregação do Evangelho da paz. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Davi não recua, irmãos. Quando o gigante olha para ele e fala assim, ainda hoje eu vou dar sua carne aos animais do campo, ele não recua, ele não dá um passo sequer atrás, ele vai adiante. Abra mão hoje das armaduras de Saul, despoje-se hoje das armaduras de Saul, deixe de lado as armaduras de Saul. Elas são pesadas demais para você carregar. Jesus diz, Mateus 11:28, tomai de mim. Aqueles que estão cansados e oprimidos, venham até mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Segunda coisa que eu quero que você reflita nessa noite, antes de nós finalizarmos. Quantas vezes o cansaço te esgotou porque você achou que precisava resolver tudo sozinho? Quantas vezes você se sentiu cansado e querendo parar porque você achou que tinha que dar conta de tudo sozinho? Tinha que resolver tudo sozinho, que não tinha ninguém por você. Quantas vezes? Mas existe um Deus no céu, zelando por você, cuidando de você. Existe um Deus no céu olhando para você. Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi sabia que quando ele foi para aquele campo, para o vale de Elá, o vale do enfrentamento do gigante, ele sabia, quando ele entrou no vale, ele já sabia que Deus daria vitória a ele. Porque ele sabia que ele não estava lutando sozinho. Você só se sente sozinho quando você não tem certeza de que Deus está ao seu lado. Porque se você tiver certeza de que Deus está junto contigo, você não se sentirá sozinho. E você não se cansará. Hoje Ele te chama de volta. De volta às suas raízes. Volte ao básico. Ao básico da oração que funciona. Ao básico do silêncio que resolve. Ao básico da palavra que te inspira, que te ensina. Ao básico da prudência que te guia. Faça o básico hoje. Volte a fazer o básico. Davi fez o básico. Davi não precisou de pompa, não precisou de nada, irmão. Não precisou de carro de guerra, de cavalo de guerra, de armadura, de nada. Volte ao simples. Volte ao começo. Não tenha medo de recomeçar, irmão. Recomece com Cristo, recomece com Deus. Assuma o governo da sua casa, da sua família hoje com prudência. E certamente você verá a mão do Senhor sobre a sua vida. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você que precisa retornar. Pastor, eu perdi a direção. Eu perdi o rumo. Eu orava, eu tinha disposição para orar, eu tinha disposição para louvar a Deus, mas eu perdi essa raiz. Eu perdi as minhas raízes. E hoje eu me sinto tão sobrecarregado, pastor. Hoje eu estou tão cansado das coisas que eu tenho vivido. E eu chego até a dizer, às vezes, que não estou tendo contentamento na minha própria vida. Eu quero orar por você nessa noite, que está nesse enfrentamento com esse gigante, e ele está gritando com você. Ele está dizendo que você não é capaz. Ele está dizendo que você perecerá, que você vai cair no campo de batalha. Ele está gritando para você que você é fraco, que você é incapaz.
E por muitas vezes nos seus dias, na sua vida, no seu dia a dia, você parou para dar ouvidos ao que o gigante está dizendo. Mas eu quero orar por você nessa noite. E Deus te dará uma funda na sua mão, Deus te dará pedras na sua mão para você vencer esse gigante. E quem vai fazer o gigante cair é o Senhor. Quem fará o gigante perecer é o Senhor. Deus entrará no campo de batalha com você. Mas você não precisa entrar achando que tem possibilidade de perder. Eu quero te dizer em nome de Jesus nesta noite, que quando você entrar no campo, a vitória já estará assinada pelas mãos do Senhor. E esse incircunciso, esse gigante, ele calará a voz diante do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele está contigo, Ele está sobre a sua vida e Ele te fará prevalecer. A palavra do Senhor diz para mim, para ti nesta noite: nenhuma arma preparada contra nós prosperará, nenhuma ferramenta arquitetada contra nós poderá surtir qualquer efeito, porque maior é aquele que está conosco, maior é o que está conosco, é Ele que vai contra o gigante, é Ele quem derruba o gigante, aleluia, nesta noite. Esse gigante vai cair, em nome de Jesus, creia nisso. Esse gigante vai tombar ao chão, aleluia. Esse gigante vai perecer em nome de Jesus. E você cantará o hino da vitória. Feche teus olhos, eu quero orar.